Galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área. Vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Hoje, 6 de outubro, vamos analisar o BTC, vamos analisar um pouco como que está o ciclo do mercado, vamos ver como que está todo esse comportamento aí. E para lembrar, amanhã encerram as inscrições para a comunidade on-chain. Se você não sabe o que é a comunidade on-chain, tem um link aqui na descrição que vai te jogar para esse vídeo aqui, inscrições abertas para a comunidade on-chain. Lá na comunidade on-chain você tem acesso à minha carteira, acesso a treinamentos de análise on-chain, acesso a treinamentos sobre ciclo de mercado, sobre price action também. Tem vários treinamentos, sem contar uma comunidade exclusiva dentro do Facebook, beleza? Então lembrando, amanhã encerra as inscrições. Tem um cupom de 20% de desconto, o cupom se chama Bitcoin. É só escrever Bitcoin lá no campo de desconto que você vai ter 20% de desconto, beleza? Então vamos lá, chega de papo, bora lá ver como que o mercado está se comportando aí. A gente está vendo que o mercado ontem tentou dar uma revertida, né? A gente teve o dia abrindo no vermelho, né? O dia querendo entregar uma queda aí, um pouco de queda no mercado, só que o mercado deu uma revertida logo na parte da tarde ali para o final do dia. A gente devolveu um pouco da queda, né? A gente teve um pouco de pressão compradora aqui na data de ontem e a gente já começa a ver que uma EMA de 14 dias, por exemplo, ela está começando a apontar para cima. Isso é algo interessante. Quando a gente tem as EMAs mais curtas apontando para cima, isso mostra que a gente pode sim iniciar um movimento de alta nos próximos dias. Mas eu não acredito tanto que a gente vá fazer esse movimento de alta, acredito mais que a gente possa respeitar essa cunha que a gente vem formando no mercado. Eu vejo que aqui já é uma região de resistência, não entraria no mercado agora, simplesmente agora é o momento de observar o mercado. Ou você entra na base dessa cunha, ou você espera o rompimento e a confirmação dessa cunha. Claro, isso daqui não é uma recomendação de investimento, é a estratégia que eu usaria no mercado, beleza? Para mim, cara, a grande máxima do mercado, sempre que você for comprar, cara, compre em suportes, venda em resistência. Simplesmente essa regra funciona sempre. Nunca queira comprar em resistência e nunca queira vender em suporte, porque são regiões de possível reversão. Significa que vai reverter o mercado? Não, não significa isso, mas significa que é uma possível reversão no mercado. Então exatamente agora eu aguardaria um pouquinho mais, espera, deixa o preço subir, cara, controla o FOMO, se subir, se ir lá para 22 mil dólares, se for lá para 23 mil dólares, chegar nesse topo aqui, ó, em 22.500, ele vai recuar um pouco, porque ele vai encontrar outra resistência lá, e aí sim você vai entrar mais em uma confirmação de um rompimento dessa cunha. Acredito que ainda é cedo para a gente romper essa cunha aqui. Na verdade, eu gostaria de ver uma rejeição nessa região, o preço fazendo um pullback aqui, porque isso iria realmente confirmar essa cunha aqui. Essa cunha é um padrão bullish que a gente tem maior probabilidade de romper para cima. Se a gente faz esse rompimento já logo de cara aqui, eu meio que descartaria disso daqui ter sido uma cunha no mercado. Agora, se a gente segurar aqui nessa região, reverter, fazer um pullback aqui, sei lá, que seja vir até essa região aqui ou segurar um pouquinho acima, não tem problema nenhum. Mas a gente fazendo a rejeição dessa linha aqui, isso me deixa com mais certeza de que isso é uma cunha. E aí me deixa mais bullish para o mercado. Porque agora eu sempre falo para vocês, cara, a gente está constituindo o fundo do mercado. Tudo que eu quero ver agora não é euforia. Eu não quero ver o preço subindo por qualquer motivo. Não quero ver isso. Como a gente está constituindo o fundo do mercado, eu quero começar a encontrar padrões bullish no mercado. Os dados on-chain, cara, a gente tem padrões bullish para todo lado. A gente tem MVRV, a gente tem NUPL, a gente tem, cara, uma caralhada de indicadores mostrando que já chegamos no fundo do mercado. Significa que é o preço mais barato? Não, não significa que é o preço mais barato, mas significa que é a região de fundo do mercado. Então lá em 2018 a gente teve todos esses indicadores também na ponta de fundo do mercado, em 2020 também na ponta de fundo do mercado, e hoje temos novamente esses indicadores na ponta de fundo do mercado, tanto o MVRV quanto o NUPL no mercado. Então eu gostaria de ver alguns padrões bullish também no price action. Como em 2018 a gente teve padrões de formação de cunha, a gente teve alguns padrões positivos no mercado, eu gostaria sim de ver esses padrões no mercado. Cara, não tô desesperado pelo mercado, não tem ejaculação precoce aqui de que, puta, acho que o mercado vai voltar a subir nas próximas semanas, nos próximos meses. Cara, não, eu não acho nada disso.
Na verdade, eu invisto no mercado pro ciclo do mercado. Então, eu tenho na minha cabeça que, cara, eu só vou tirar profit disso lá para 2024, lá para 2025, que é pós o halve. A gente tem o ano do halve, 2024, talvez mais um ano aí de subida, de bull run no mercado. Talvez 2025 a gente possa chegar num topo do mercado. Não sei a data, não dá para saber também quando será essa data, mas é só analisando o comportamento do ciclo do BTC. Então eu sei que eu só vou tirar proveito disso, cara, lá na frente, daqui uns anos. Não tenho interesse em tirar proveito agora. Então eu vejo que se a gente tivesse alta agora, meio eufórica, isso não seria muito legal para o mercado, não seria muito saudável para o mercado. O mercado, no ciclo dele, a gente tem o bear market, depois, cara, a gente tem um longo período de acumulação, um período de lateralização no mercado, que leva alguns meses, o mercado fica lateral mesmo, fica chato. Esse é um período onde as pessoas desistem do mercado, e é exatamente isso que o mercado quer fazer. Ele quer expurgar quem é mão de alface, quem é sardinha, quem é impaciente também. O mercado quer expurgar essas pessoas, deixar o mercado mais leve, para depois ele poder subir lá na frente, beleza? E essas mesmas pessoas que desistem do mercado, elas reentram no próximo topo do mercado, lá na euforia, quando estiver tudo positivo novamente, beleza? Então, eu gostaria de ver sim esse padrão aqui se consolidando. Para mim, se a gente fizer uma reversão aqui, cara, vai ser muito mais positivo do que se a gente fizer um rompimento precoce aqui. Talvez se a gente fizer um rompimento aqui, possa ter um pouco de euforia no mercado ainda, mas a gente precisa aguardar toda essa movimentação para a gente ir analisando tudo isso aos poucos, beleza? Cara, eu cheguei a fazer um estudo aqui, olhando rapidamente para vocês, tá? A gente já tá há 500 dias do halve, e uma coisa que move muito o ciclo do BTC é o halve. Por que que move? O halve influencia alguma coisa no preço do BTC? Não influencia em birosca nenhuma. Nada, nadinha. O halve não influencia em nada no preço do ativo. Só que o halve, ele é uma narrativa muito forte no mercado. E mercado de ações, stock market, mercado, cara, tudo funciona através de narrativa. Se a gente tem narrativas positivas muito fortes para o mercado, a gente tem mais pessoas buscando aquele ativo pautado em cima daquela narrativa. Cara, olha para o último ciclo do BTC, uma das grandes narrativas que a gente teve era que o BTC era um hedge contra a inflação. Todo mundo falava isso, o BTC é um hedge contra a inflação de 2020 a 2021, durante a bull run. Era uma narrativa muito forte. E, cara, hoje era o time exato pro BTC estar sendo requisitado pelas pessoas. Porque hoje que a gente está com a inflação descontrolada. E naquela época, cara, a narrativa funcionou muito mais naquela época do que agora. Agora que a gente está com problema de inflação, que a gente vê os bancos aumentando taxa de juros e não conseguindo controlar a inflação, a gente vê que essa narrativa não funciona. Por quê? A narrativa acaba, galera. Como eu já falei para vocês, tanto a euforia quanto a capitulação, ela passa. A notícia empapuça, ela enche o saco. Quem tinha que investir ou vender aquele ativo por conta daquela notícia, ele já fez e aí aquilo não funciona mais. Então, as narrativas, elas funcionam muito. E a narrativa do halve é uma narrativa muito forte no mercado. Por quê? Halve significa simplesmente a diminuição pela metade do número de moedas emitidas, a diminuição pela metade do número de bitcoins emitidos a partir daquela data. A gente sabe que mais de 90%, acho que mais de 93% não lembro exatamente quantos por cento agora, mas mais de 90% do supply do BTC já foi emitido nesse último halve que a gente acabou tendo no mercado. Ou seja, a gente tem duas narrativas de que a moeda é escassa e que vai diminuir a sua emissão pela metade. Isso, cara, gruda como chiclete nas mídias. Todas as mídias começam a falar sobre isso e é uma headline muito forte. Então essa headline, ela sempre chama a atenção do mercado. E eu gosto muito de ter o halve também como um padrão do ciclo do BTC. Se você puxar o gráfico aí no TradingView, BLX é um gráfico que vai te mostrar todo o histórico do BTC. Só você jogar aí, ó, BLX, você vai puxar todo o histórico do BTC. Ele sempre vai te dar o fechamento do dia anterior. Então, por exemplo, o preço de hoje a gente não tem, a gente tem o preço de ontem, beleza? Mas essas linhas azuis aqui, ó, só pra gente
entender o que seria esse ciclo do halve, então, essas linhas azuis aqui, ó, é exatamente quando tivemos o halve. Esse foi o primeiro halve, segundo halve, terceiro halve, e vamos ter o quarto halve lá para meados de 2024. Talvez em fevereiro, não dá para saber a data certa porque é número de blocos. Mas quando a gente tem essa narrativa em vigor, veja como a gente tem a nossa bull run do mercado. Sempre que sai a notícia do halve, a gente teve a nossa bull run no mercado. Lá em 2012, 2015 também, 2020 ali também, e provavelmente lá em 2024 a gente vai ter a nossa bull run. E historicamente, se a gente olhar quantos dias de bull run pós o halve, a gente teve na primeira bull run 370, depois a gente teve 460 e nesse ciclo a gente teve 330. Eu vou explicar para vocês porque aqui embaixo tem 550, mas basicamente a gente tem uma média aí mais ou menos de 400 dias de bull run após o halve. 400 dias com que aquela notícia ela funciona muito bem no mercado, aquela narrativa funciona muito bem para o mercado. Depois a gente sempre tem o nosso bear market, o primeiro lá durou, eu vou descartar o primeiro ciclo aqui do mercado, porque a gente não teve o halve aqui, e eu estou simplesmente analisando dias em relação ao halve, beleza? Então, aqui a gente teve um bear market de 410 dias, depois um bear market de 460, e aqui a gente teve um bear market de 450 dias. Ou seja, a gente também tem uma média aqui, sei lá, de uns 410 dias, mais ou menos, uns 400 dias também de bear market, e depois a gente tem uma longa lateralização do mercado, onde o preço ele não cai abaixo do fundo encontrado no bear market, mas não significa que o preço sobe exponencialmente. Não, significa que a gente até revisita. Se você olhar aqui, ó, lá em agosto de 2015, a gente chegou próximo dessa região aqui. Deixa eu só dar um zoom aqui, ó. Se a gente olhar lá, ó, a gente vai ver que a gente chegou próximo aqui, ó. Exatamente nesse dia aqui, a gente chegou próximo do fundo ali, a gente chegou no fechamento do fundo, mas a gente não perdeu o fundo nessa região aqui. Veja, aqui foi o fundo encontrado do mercado e nessa região a gente chegou próximo, mas não perdeu o fundo do mercado. E aqui o mercado começa a subir discreto, né? O mercado não sobe com tanta violência, ele sobe mais discreto. Quando a gente olha lá para 2018, a gente vê a mesma coisa. Encontramos o fundo do mercado aqui, ficamos um longo período em lateralização, depois o mercado subiu, teve o crash de 2020 que voltou mais ou menos para essa região aqui, mas a gente nunca perdeu essa região, depois de mais ou menos 400 dias. Quando a gente olha para o ciclo atual, a gente tem dois pontos aqui. Tivemos um topo duplo no mercado, então esse ciclo ele foi um pouco diferente, porque a gente teve um primeiro topo aqui, depois a gente fez um all-time high um pouquinho só mais alto do que o topo anterior. Só que quando a gente olha para análise on-chain, a análise on-chain indica para nós que esse foi o topo do mercado, não esse topo do mercado. E quando a gente puxa também o RSI, a gente vê que esse foi o topo do mercado e não esse foi o topo do mercado. Então, na verdade, a gente teve o mercado subindo a segunda vez ali para o segundo topo um pouco mais incoerente. Então, se a gente considerar que esse foi o primeiro topo do mercado, a gente tem esses números aqui em cima. Então, 330 dias de alta, mais 450 de baixa. Se a gente considerar o segundo topo, a gente vai ter 550 de alta e 220 de baixa. Aí seria uma alta muito mais longa e uma baixa muito mais curta. Então, poderia ser que a gente, olhando para o ciclo do halve, se a gente considerar o padrão de baixo, a gente poderia sim estender mais uns dias aí em período de bear market, mas quando a gente olha para a análise on-chain, exatamente essa região aqui que a gente está hoje, né, que foi a região abaixo dos 22 mil dólares, foi a região que a gente entrou em capitulação no mercado. Ou seja, a gente tem mais confluências de que esse daqui foi o topo do mercado e hoje a gente tem bastante informação de que isso daqui é o fundo do mercado, é região de fundo do mercado. Não sei ainda se é o preço mais barato do mercado. Cara, eu só vou saber se isso é o preço mais barato do mercado depois, meses depois, cara. O mercado precisa andar bastante, o mercado precisa subir, precisa consolidar,
e para depois a gente ter a certeza de que aquilo foi fundo do mercado. Você nunca vai ter certeza tanto do fundo quanto do topo do mercado enquanto ele estiver acontecendo. Você só vai ter certeza dele quando você tiver uma confirmação num gráfico semanal, um pivô de alta, um pivô de baixa, alguma coisa assim. Então leva muito tempo para você ter confirmação do fundo do mercado. Só que como eu uso muito a análise on-chain, cara, para mim eu tento me antecipar a esses movimentos e eu vou entrar nessas regiões que já são regiões de capitulação no mercado. Então, para mim, por exemplo, 2018, cara, a gente entrou nessas regiões de capitulação a 4.600. O preço foi parar até 3.200, cara, mas eu não comprei nessa época. Nessa época eu não manjava de análise on-chain desse jeito. Mas, por exemplo, eu desceria comprando. A partir de 4.600 eu já estaria aportando no mercado lá no bear market passado. Como nesse bear market aqui, em 22 mil dólares, abaixo disso já é capitulação e eu sigo aportando no mercado. E aí outro ponto que me chama a atenção também quando a gente olha para o price action é que sempre, em todos os ciclos, a gente teve essa formação aqui ó, de cunha descendente também no RSI. Tanto lá em 2014 quanto em 2018 também a gente teve essa cunha e novamente a gente está repetindo esse padrão dessa cunha no mercado. E veja que após a gente encontrar o fundo, alguns dias depois de lateralização, a gente tem um rompimento dessa cunha. E lá, voltando lá para 2018 também, mesma coisa, a gente encontra o fundo no RSI e depois de um tempo a gente vem e rompe essa cunha. Veja que é algum tempo mesmo. Alguns dias depois de lateralização. E hoje, novamente, a gente vê que a gente encontra um fundo nessa região aqui e o mercado está tentando fazer o rompimento dessa cunha novamente. Ou seja, isso é um padrão interessante no mercado. Cara, eu tenho a análise on-chain para mim, ela é primordial. É ela quem dita, é ela quem me antecipa os movimentos no mercado. É através dela que eu consigo saber a hora certa e a hora certa de entrar e a hora certa de sair do mercado também. É através da análise on-chain. Só que o price action, ele me traz confirmações para o movimento. Por exemplo, eu saí do BTC em 52 mil dólares antes de toda essa queda, porque eu já tinha confirmações no dados on-chain que a gente tinha passado por euforia, e eu tinha uma confirmação de perda de suporte no semanal do BTC no price action. Então, juntando essas duas informações, eu tomo a decisão de sair do mercado e fico fora do mercado. Hoje, eu estou de volta no mercado, reentrei nos 22 mil dólares, porque os dados on-chain começaram a indicar ponto de capitulação do mercado, ponto de formação de fundo do mercado. E agora, eu começo a ver sinais positivos no price action, que seria o rompimento dessa cunha, que seria o time também, quando a gente olha pensando no halve. Se a gente for olhar para o próximo halve, cara, a gente já estamos a 500 dias do halve. Se a gente considerar o fundo ali que a gente bateu, cara, o fundo bateu em 600 dias do halve. Veja que historicamente a gente achou o fundo do mercado a primeira vez aqui, ó, 600 dias antes do halve e depois aqui 500 dias antes do halve. Então, mesmo se a gente considerar o dia de hoje está faltando 500 dias para o próximo halve. Ou seja, essa confluência do ciclo do BTC, cara, se você investe em criptos, cara, analisa o ciclo do halve do BTC, porque geralmente é ele quem manda no ciclo do mercado. Até hoje ele funcionou, cara, nesses últimos 10 anos aí que a gente tem, nessa última década, que é o histórico do BTC, funcionou, essa narrativa funcionou. Uma hora pode parar de funcionar? Sim. Uma hora pode parar de funcionar, uma hora vai falhar, uma hora não vai dar tão certo? Sim. Mas até que isso aconteça, vem se provando um ciclo muito forte. Se você perguntar para qualquer investidor de longo prazo, ele sempre vai falar para você que ele quer realizar lucro após o halve. Qualquer investidor de longo prazo, ele sempre vai falar para você, cara, eu vou realizar lucro depois que a gente tiver o halve no mercado. Por quê? Essa narrativa de compre antes do halve, segura até o próximo halve, ela é super forte no mercado. E é só a gente ver o comportamento desses caras, o comportamento do long term holder. Veja só como que os caras eles capitulam, ou eles acumulam
antes da gente ter a formação do fundo do mercado, veja, eles seguem acumulando. Isso daqui é o supply na mão de long term holder. Então lá em 2015, a gente tem um acúmulo do supply e a gente vai ter uma diminuição, uma distribuição do supply só depois que a gente tem o halving no mercado. Mesma coisa em 2018, a gente tem um acúmulo, aí depois que a gente tem uma grande distribuição aqui pós o halving no mercado. E novamente, a gente está tendo esse grande acúmulo aqui do supply, a gente já tem, cara, o supply na mão de long term holder já passa de 72%, a gente já tem mais moedas na mão de long term holder do que no fundo do mercado em 2018. Ou seja, muita gente, os long term holders, apostam muito em compre durante o bear market, compre durante um período de capitulação, durante um período de desespero do bear market e venda durante um período de euforia do mercado. Vender nas regiões verdes, comprar nas regiões vermelhas, sempre pensando para o próximo ciclo. E é exatamente isso, usando tudo isso, usando todas essas análises, usando o ciclo de mercado também, que eu tomo a decisão de entrar no mercado. Por isso que, cara, eu simplesmente vejo como uma puta buy zone. A região que nós estamos hoje é uma puta buy zone. E, cara, se você está procurando tradear ativo, esse canal não serve para você. Aqui não é um canal de trader do ativo. Aqui não é um canal para você comprar hoje, para você vender amanhã. Não. A gente analisa o gráfico diariamente para saber a saúde do mercado, para saber pontos de entrada, pontos de saída do mercado também. Só que isso falando em região, hoje estamos em região de capitulação, então eu vou procurar por pontos de entrada e vou procurar por pontos de saída lá na frente no mercado. Durante o ciclo do mercado, eu vou simplesmente analisando a saúde do mercado, se ainda dá para aportar mais, caso você tenha mais caixa, se você consegue aportar em um pullback ou não, mas ficar tradando o ativo, cara, não é o meu objetivo. Eu sou investidor de cripto, então eu visto o chapéu de investidor e eu sou o cara que vou procurar comprar em regiões de capitulação. Já mostrei isso daqui para vocês anteriormente já, mas eu vou procurar comprar em regiões de capitulação e simplesmente vender em regiões de euforia. O que seria regiões de capitulação? Comprar em regiões de capitulação, não sei qual que é o preço mais barato, eu sei que tudo aqui abaixo de 4.600 foi capitulação, tudo aqui abaixo de mais ou menos 5 mil dólares ali foi capitulação, o mínimo foi 4.200 e tudo aqui em cima, nessa região aqui, foi euforia do mercado. Então aqui é período de distribuição do mercado. Mesma coisa foi para o segundo topo que a gente teve aqui. Assim que a gente perdeu 52 mil dólares, eu simplesmente vendi tudo no mercado e fiquei fora, porque aqui estava indicando capitulação nessa região, capitulação nessa região. Aqui a gente tem outros indicadores, não exatamente esses daqui, mas aí a gente usa outros indicadores quando a gente estiver em período de euforia no mercado. Mas aqui também estava indicando euforia no mercado, então momento de saída no mercado. O que eu quero capturar é essas movimentações de alta que a gente tem no mercado, aportar em capitulação, sair em euforia do mercado e não simplesmente ficar tradando o ativo, comprando e vendendo. Cara, você pode operar o ativo aqui, a gente tem uma baita cunha, pode comprar na base aqui, vender no topo. Cara, quer fazer day trade, quer fazer swing trade? Compra na base, vende no topo, espera um rompimento e assim segue a vida. Só que eu não gosto desse tipo de operação, acho que você deixa muito dinheiro na mesa, porque, cara, fazer 10, 20% no mercado, é melhor você fazer em ações, porque você não corre tanto risco e nem tanta volatilidade. Para tradar o ativo, cara, trade ações. Cripto tem um potencial de te dar multiplicação de capital. É 5, 10, 15, 20 vezes, cara. Por que que se o mercado tem essa probabilidade de multiplicação, olha o ciclo do BTC, o último ciclo deu 12 vezes de multiplicação. Por que que você vai ficar cara, para mim, ficar procurando 10, 20% é criador de cabeça no mercado. Simplesmente, cara, compra, senta a bunda, compra durante a capitulação, senta a bunda na cadeira e espera chegar o momento de euforia, espera chegar o momento que você vai conseguir tirar o profit disso tudo. Beleza? Pra gente continuar aqui falando do Ethereum, cara, um outro ativo que eu tô super de olho no mercado, sempre analiso o BTC primeiramente para poder saber
se o mercado está saudável ou não, porque para mim ainda o ciclo do BTC ele dita muito o mercado, beleza? A gente vê que o Ether está tentando romper essa lateralização aqui que ele está fazendo aqui, né? Cara, desde quando a gente chegou aqui, teve o evento do demerge ali, o preço caiu, teve aquela distribuição pós-demerge, a gente segurou nessa região aqui e o Ether está tentando fazer o rompimento aqui. Só que eu ficaria um pouco mais atento, não entraria também no Ether, porque eu vejo que o BTC ele pode reverter, como eu falei no começo, ele pode reverter nessa região. Se ele fizer o rompimento dessa região, beleza, aí a gente descarta a cunha. Mas se ele rejeitar aquela região, eu vejo que a queda do Ether ela pode ser mais forte do BTC e aí ele possa vir perdendo esse fundo aqui dos 1.200 que ele deixou. Ou seja, eu aguardaria um pouquinho mais para entrar nos ativos, não entraria exatamente agora, simplesmente entraria se a gente tem um rompimento, e aí beleza, se a gente tem um rompimento também não vou ir contra o rompimento, desde que o rompimento seja verdadeiro, mas aguardaria um pouquinho aí para ver, para poder entrar, para poder aportar mais no mercado, beleza? Link também tá se segurando aí, a gente vê que Link tá rompendo essa linha de tendência de baixa, confirmou esse rompimento, mas Link tem uma baita resistência aqui para ser enfrentada. É um ativo que eu tô de olho, mas eu olharia para entrar no ativo a partir de 8 dólares e 60 ali, porque é a partir do momento que a gente sai desse rompimento aqui, dessa resistência que nós estamos. Lembre, compre em suporte, venda em resistência no mercado, nunca o contrário, beleza? Algo que me deixou animado aí, cara, é ver como que a Nasdaq se comportou, né, nesses últimos dias aí. A gente teve, esse daqui não é futuros, tá? Esse daqui é o spot mesmo de Nasdaq. A gente vê que teve belos padrões aí de reversão no mercado. Então a gente teve um falso rompimento aqui, teve um trap, né, onde a gente perdeu o suporte anterior, só que logo em seguida o mercado fechou no positivo e ainda fechou com um grande gap aqui de alta, deu continuidade nesse gap de alta aqui. Então eu vejo que sim, até o mercado americano possa estar caracterizando um fundo duplo aqui, quando a gente olha ainda, cara, para aumento da taxa de juros, a gente vê que já está chegando perto do final já disso tudo acontecer. Eu sei que dia 13 tem inflação nos Estados Unidos, então isso daí pode mexer o mercado um pouco. Sempre falo para vocês nunca operar dias de notícia. Então se for operar, opera antes. Se, cara, você acha que a inflação vai vir negativa e vai derrubar o mercado, fica fora já do mercado a partir de agora. Se você acha que, cara, a inflação vai vir positiva, se você especula notícia, eu não especulo notícia. Simplesmente não opero em dias de volatilidade desse jeito. Não compro nem vendo no mercado, beleza? Mas eu continuo ainda com 50% em caixa para poder aportar mais no mercado. Beleza, galera? Então é isso, começo a me sentir mais bullish ainda, né, quando eu olho para o price action do mercado. E caso você queira aprender como fazer tudo isso, queira aprender a como identificar a hora certa de entrar e de sair do mercado, te convido a fazer parte da comunidade on-chain. Lá nos treinamentos eu vou te ensinar tudo isso e vou te mostrar também a exposição da minha carteira. Então lembrando, se você quiser saber como funciona para entrar na comunidade on-chain, é só vir nesse vídeo aqui, inscrições abertas para a comunidade on-chain. Vou deixar o link na descrição, cupom de desconto de 20% Bitcoin, beleza? Que amanhã a gente encerra as inscrições da comunidade on-chain. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado da análise de hoje. E eu vejo vocês amanhã, que hoje é quinta. A gente ainda tem mais uma análise aí da semana, beleza? Amanhã eu estou de volta com mais uma análise do mercado. Valeu e um forte abraço.